Boa noite, pessoal. Vamos ver sobre brisa terrestre. Aqui nós podemos ver que, por exemplo, as brisas elas sopram de maneira diferente, conforme seja de dia ou se for de noite. No caso específico aqui, à noite, normalmente a brisa ela vai estar indo em direção à água. Então, se você senta aqui, você sente vento. Se você está aqui, você sente muito vento. Mas se você colocar uma barreira aqui, esse vento que sopra aqui, ele vai parar. Apesar que vai circular vento aqui, porque vai ter uma faixa de terra e vai ter uma transposição. Mas realmente a brisa está correndo para cá. Se você quer ter brisa, você tem que ficar num local que não tenha uma barreira, porque o vento está vindo de lá. Se eu boto uma barreira lá, não vou ter vento aqui. É o caso, por exemplo, de você estar construindo uma casa e aí você coloca um terraço atrás de uma parede. Então, o vento não vai ser bom. O correto para você ter um terraço, alguma coisa numa casa de praia, é totalmente desimpedido de vento. Ou seja, você não pode ter nenhuma barreira para o vento, porque o vento está soprando da terra para o rio. Quem está aqui no barco, está uma beleza, está pegando muito vento. O mesmo não acontece de dia. O dia, o vento vem daqui para lá. Não adianta você botar um janelão aqui, que não vai te adiantar nada, porque as tuas paredes estão todas aqui, a não ser que você tenha que colocar janelas aqui, para o vento circular e sair. E aí você vai sentir dentro na casa. Mas se você coloca um paredão aqui e me coloca as janelas todas abertas para cá, você complica. Então, coisa que o arquiteto tem que ver. Se ele está projetando numa casa, não precisa ser na beirinha aqui. Essa aqui é uma tendência do vento. Ele não está só circulando aqui. O vento em toda essa área está indo nessa direção durante o dia. Então você tem que ver de onde é que está vindo esse vento. E normalmente, à medida que você está próximo do rio, é fácil identificar. Ele sempre está vindo do rio para a água. Por que isso? Isso acontece devido à diferença de temperatura. No caso específico aqui da água, a água ela demora mais a aquecer do que o solo. O solo rapidinho se aquece. Tá? A água ela demora mais tempo. Então, como ela demora mais tempo, ela também aquece mais lentamente, ela demora mais a aquecer. Por exemplo, se de noite você mergulhar aqui, está um frio danado aqui. Mas se você mergulhar aqui, a água fica quentinha. É como você está na piscina quando começa a chover. Porque a água tem com aquele calor ainda do sol. E ela demora mais a aquecer. Aqui não. Aqui rapidinho aquece e rapidinho esfria. Meio-dia, deixa eu tomar um banho aqui no rio. A água está geladinha. Por quê? Porque a água ainda está da noite, a água ainda não esquentou. Por isso que você vai tomar banho. Porque a água não esquentou. Já isso durante o dia. Agora, quando é à noite, se eu puder tomar banho de praia, eu estou tomando água quentinha. Eu não tenho chuveiro elétrico na minha casa. Então a água do igarapé, ela vai estar bem quentinha, ela vai estar morninha. Por isso que o caboclo nosso prefere tomar banho bem pertinho da noite. Quando o dia está quente, quando está chovendo, é complicado, ele não toma banho. Porque ele vai lá, coitado, na beira do igarapé, tomar banho de cuia, porque ele não tem uma bomba para bater aqui. Mas isso não tem nada a ver, ele só plena. Eu queria alertar para vocês que a brisa sopra nesse sentido, né? Terra, água, à noite, e no sentido água, terra, durante o dia. Aqui, por exemplo, a água está fria e aqui está quente. Aqui a água está quente e aqui está frio. Então, por isso que sempre vai sair o vento, ele sempre vai sair da parte mais fria para a parte mais quente. Por quê? Porque o vento quente expulsa ele. Então, aqui ele fica mais rarefeito, ele se expande, tem mais volume, e aí esse ar que estava aqui, que é mais ou menos a nossa atmosfera, e que tem muita
quantidade de água, né, vapor de água, ele se transporta todo. À medida que ele pega sol aqui, ele se expande, tá? No caso aqui, ele pega sol, ele se expande, e onde tinha um ar mais denso, que era o mais frio, ele vem e ocupa o espaço. Então dá esse vento. À noite é diferente, né? Aqui está frio ainda, está frio, é bem frio já. E aqui está quente. Então as moléculas do ar saem no sentido do mais frio para o mais quente. Isso é interessante vocês saberem quando vocês estiverem projetando ar-condicionado. Esse é o mesmo princípio que rege quando se coloca um ar-condicionado, sempre se coloca na parte mais em cima. Por quê? Porque o vento frio ele tende a baixar e o vento quente tende a expandir. Se eu colocasse um ar-condicionado mais baixo que eu, mais ou menos aqui, nessa altura, tá? O que ia acontecer? Eu coloco o ar-condicionado aqui. Esse ar ele vai esfriar daqui para baixo, daqui para cima vai continuar quente, que é onde eu estou. Então essas são as diferentes brisas, aquilo que eu falei que eu vou pedir para vocês verem. E nós falamos também que nós vamos falar sobre o problema das chuvas. As chuvas eu não vou falar tanto. O problema da chuva que eu vou falar é mais a nível ambiental, para a gente não fazer construções que impeçam essa grande quantidade de chuva que cai aqui, principalmente na Amazônia, mas no Brasil de um modo geral. Não vamos falar disso agora. Existem, inclusive, maneiras de você prever essas chuvas. Existem, agora o pessoal tem que consultar isso, né? Existem serviços nacionais que têm essas medições e que têm essas previsões. Que tem, vocês já devem ter estudado hidráulica, tem as vazões. Então você constrói uma ponte, você tem que saber quanto é que tem de vazão ali. Se você constrói um bueiro, você tem que saber quanto aquele bueiro vai jogar de água lá. E na Amazônia, essas variações são muito grandes, por isso que de vez em quando estoura uma coisa dessa. Mas isso é do âmbito da engenharia civil, mas vocês também terão que saber isso, problema da água, projetar de acordo com isso. Bem, aqui estão as regiões que têm mais água no planeta. Observa que as regiões mais escuras são regiões que chovem mais. Regiões bem... essa região nossa aqui, por exemplo, uma região que chove bastante. Tá? E à medida que vai para o amarelo, vai tornando mais claro, chove menos. Aqui nós temos uma grande área que não chove, que é de deserto. É uma área desértica. Essa área aqui do Chile também é uma área desértica. Chove muito pouco lá. As temperaturas elas variam muito aqui no deserto. É muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Essa grande oscilação de temperatura no mesmo dia é prejudicial à vida. Por isso que não nasce nada aí. Algumas partes dessa já foram oceanos em muitos anos atrás. Por exemplo, o deserto do Saara era um oceano. Como a Amazônia era um oceano. Só que a Amazônia é mais antiga do que o deserto de Saara. E ela já conseguiu se recompor. O deserto de Saara, digamos que foi ocupado por um oceano mais recentemente do que na Amazônia. Então o solo lá ainda não conseguiu se restabelecer. Então a influência das chuvas, nós vemos mais ou menos que nós estamos numa região que mais chove do mundo. Aqui estão. Tudo isso foi coisas que nós já falamos. Tá? E os vegetais e os fatores climáticos. Tá? Não sei se vocês aqui estão dando para ver. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque estou achando que está muito pequeno essa letra. Eu estou falando essas coisas para vocês e passando aquela apostila, só para vocês verem que vocês leem, né? Agora, o que aqui seria interessante vocês assistirem essas aulas com lápis na mão, para anotar aquelas palavras-chave, como, por exemplo, além daqueles pontos, onde é que estão, por exemplo, as páginas onde eu estou me detendo mais, onde eu estou falando mais, porque tem 43 páginas aí, mas é toda uma sequência, e eu não vou pedir essa sequência, vou pedir algumas coisas, né? Então, essa parte, por exemplo, eu não vou pedir. Ó.
aquilo que foi falado, o clima do deserto ele é determinado pela escassez de umidade, né, pelo calor que não faz uma variação muito grande de temperatura, tanto o calor de dia como a friagem de noite, exatamente porque não tem temperatura, não tem umidade, ela não intermedia, ela não tem um efeito de estufa ali que guarde aquele calor durante o dia. E lá, como aquece muito, esfria muito. Então, a vegetação ela é responsável por esses fatores climáticos. Vamos ver aqui, por exemplo, a importância dos vegetais. No deserto não tem vegetação, então não tem umidade, por isso que há essa variação de temperatura, muito quente, muito fria. Isso durante 24 horas. A vegetação ela ameniza isso, porque ela protege a Terra dos raios solares e, ao mesmo tempo, ela joga água para a atmosfera. E os raios solares não aquecem tanto a Terra. E, ao mesmo tempo, à noite, com essa umidade que ela jogou durante o dia, ela protege a Terra com uma concha, onde ela guarda esse calor, ela armazena, chamado calor latente, ela fica armazenada. Então a Terra não esfria tanto como no deserto. Exatamente pela essa vegetação que tem em volta da Terra, coisa que não existe nos desertos. É claro que vocês já devem ter ouvido falar que está se desertificando o mundo, ou seja, essa vegetação está vindo abaixo e as coisas estão sendo alteradas, principalmente nas grandes cidades. O resultado dessa chuva é exatamente a retirada dessa vegetação e, em seu lugar, colocado asfalto e concreto e plástico. Isso impermeabiliza a terra, evita que aquela água caia e infiltre. Então, mas isso foi um processo que começou com a retirada da vegetação. Se você tem vegetação, a vegetação permite o escoamento dessa água pelas suas raízes. Você não vai plantar uma árvore num asfalto, você vai ter que plantar numa terra. Então essa terra que circunda a copa da árvore e as suas raízes permite a infiltração. Então ela não é o ideal, mas ameniza. Então os vegetais eles acabam sendo muito importantes para o climático. A gente não deve plantar árvores porque é bonito, porque é ecológico. Vocês, como arquitetos, vocês têm que plantar árvores sabendo que elas amenizam o clima. Vocês não podem ser arquitetos de ar-condicionado e tapete persa. Vocês são arquitetos, isso é um arquiteto demodé, né? Falta de moda, não está mais na moda. O arquiteto está na moda é um cara que é preocupado com o ambiente, ele sabe se situar no ambiente e ele quer proporcionar mais economia para o seu cliente, ao mesmo tempo que dá a melhor condição. Então eu não preciso tanto de ar-condicionado se minha casa é cheia de janela. Eu reduzi meu consumo de luz em quase R$300 quando eu não preciso de ar-condicionado, deixa eu abrir minha janela. Hoje eu não gosto mais de dormir com ar-condicionado. Eu moro ali no Dom Pedro. Mas eu tenho árvores em frente de casa, não tenho quintal, não tenho quintal. Eu sou inclusive um cara que eu devia ser multado, porque minha casa é quase toda impermeabilizada. Mas mesmo assim eu durmo, por quê? Porque eu deixei vãos entre a minha casa. Tem corredores, e a minha casa é bem distribuída de janelas. Então o vento circula. Hoje eu já não gosto mais de ar-condicionado. Eu mesmo estou gravando essa aula para vocês sem ar-condicionado. Mas isso basicamente é os vegetais. Tem 2 árvores enormes na frente da minha casa. Então as árvores elas influenciam, né? Então elas são a luz, ela influencia. Se você coloca uma casa sua cheia de... Acabou.